A Idade Média começou com a queda do Império Romano no século V. À medida que Roma se desintegrava, a Europa mergulhava no que muitos chamam de Idade das Trevas. Este período foi marcado pelo caos e instabilidade. Invasões bárbaras eram frequentes e a outrora poderosa infraestrutura romana caiu em ruínas. A vida era dura e incerta para muitos. O colapso do poder centralizado significou que senhores e chefes locais ganharam controle. Isso levou à criação do feudalismo, um sistema onde a terra era trocada por serviço militar. Castelos, muitas vezes construídos em terreno elevado, tornaram-se centros de poder e proteção. Apesar da turbulência, a Igreja permaneceu uma força unificadora. O cristianismo se espalhou pela Europa, trazendo uma aparência de ordem. Os mosteiros tornaram-se faróis de aprendizado e preservação do conhecimento. Assim, o cenário estava montado para o período transformador conhecido como Idade Média. A Idade Média testemunhou mudanças políticas, sociais e culturais significativas. O feudalismo estruturou a sociedade medieval em classes distintas: o rei, os nobres, os cavaleiros e os camponeses. Esta hierarquia definia a vida cotidiana e as interações sociais. Enquanto a maioria eram camponeses presos à terra, a nobreza desfrutava de privilégios e poder. As mudanças econômicas também remodelaram a sociedade. A Revolução Agrícola trouxe inovações como o arado pesado e o sistema de 3 campos. Esses avanços aumentaram a produção de alimentos e o crescimento populacional. Vilas e cidades começaram a surgir como centros de comércio e artesanato. Culturalmente, a Idade Média foi vibrante. A arquitetura gótica se elevou com catedrais como Notre-Dame e Chartres. Universidades como Oxford e Bolonha foram fundadas, promovendo a educação e o intercâmbio intelectual. A literatura floresceu com obras como Os Contos da Cantuária de Geoffrey Chaucer. Em meio a essas transformações, a cavalaria tornou-se o código de conduta para os cavaleiros. Isso idealizava as virtudes da bravura, cortesia e honra. Torneios e justas tornaram-se populares, exibindo habilidades e valor cavalheirescos. Assim, a Idade Média foi uma época de mudança dinâmica e riqueza cultural. As cruzadas foram eventos cruciais na Idade Média. A partir de 1096, os cristãos europeus lançaram campanhas militares para retomar a Terra Santa do controle muçulmano. Essas guerras tiveram impactos profundos, tanto positivos quanto negativos. Embora tenham aberto rotas comerciais e intercâmbios culturais, também levaram à perda significativa de vidas e hostilidades profundas. A peste negra atingiu a Europa no século XIV, causando uma devastação sem precedentes. Originária da Ásia, espalhou-se por meio de rotas comerciais, chegando à Europa em 1347. A doença, causada pela bactéria Yersinia pestis, matou cerca de 1/3 da população. Os sintomas incluíam febre, calafrios e gânglios linfáticos inchados. A peste teve consequências de longo alcance. A escassez de mão de obra levou à convulsão econômica e agitação social. A servidão começou a declinar à medida que os trabalhadores sobreviventes exigiam melhores condições e salários. A autoridade da Igreja também foi desafiada, à medida que as pessoas questionavam por que Deus permitiu tanto sofrimento. Essas crises remodelaram a sociedade, levando a mudanças no poder e no pensamento. A resiliência e a adaptação do povo medieval foram cruciais para navegar nesses tempos turbulentos. A cultura medieval era rica e diversificada. A arte e a arquitetura floresceram, principalmente na forma de grandes catedrais e manuscritos iluminados. O estilo gótico, com seus arcos pontiagudos e vitrais, simbolizava um alcance em direção aos céus. Essas obras-primas não eram apenas monumentos religiosos, mas também centros comunitários. A literatura e a música também foram partes vitais da vida medieval. Poemas épicos como Beowulf
e canções de trovadores celebravam feitos heróicos e amor cortês. A invenção do livro medieval, o códice, revolucionou a forma como o conhecimento era armazenado e compartilhado. Escribas monásticos copiavam meticulosamente textos, preservando a sabedoria antiga e os ensinamentos cristãos. A vida cotidiana variava muito entre as classes sociais. Os camponeses trabalhavam na terra e viviam em casas simples, enquanto os nobres residiam em castelos mais luxuosos. Festivais e feiras pontuavam o ano, oferecendo descanso do trabalho árduo. Esses eventos eram repletos de música, dança e banquetes, refletindo o espírito comunitário da sociedade medieval. A educação começou a se espalhar além do clero. As universidades surgiram como centros de aprendizado, atraindo estudantes de toda a Europa. Estudiosos estudavam assuntos como teologia, direito e medicina, lançando as bases para futuros avanços científicos. Assim, a Idade Média foi um período de significativa atividade cultural e intelectual. A Idade Média deixou um legado profundo na civilização ocidental moderna. Muitos sistemas políticos e jurídicos remontam às instituições medievais. Conceitos como o julgamento por júri e a representação parlamentar têm origens nesse período. A Magna Carta de 1215, por exemplo, estabeleceu princípios ainda relevantes hoje. Os estilos arquitetônicos da Idade Média continuam a inspirar. Catedrais e castelos góticos permanecem marcos icônicos, atraindo visitantes de todo o mundo. Essas estruturas não são apenas artefatos históricos, mas também símbolos da engenhosidade humana e da conquista artística. A literatura e o folclore medievais ainda cativam o público. Histórias do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda foram recontadas inúmeras vezes. Esses contos refletem temas atemporais de heroísmo, lealdade e aventura. Além disso, a ênfase do período medieval na educação lançou as bases para o sistema universitário moderno. Por fim, a resiliência e a adaptabilidade do povo medieval oferecem lições valiosas. Eles enfrentaram desafios imensos, de invasões a pestes, mas conseguiram reconstruir e inovar. Seu legado é uma prova da força e criatividade duradouras do espírito humano. Ao compreender a Idade Média, obtemos insights sobre nossa própria sociedade e seu desenvolvimento.